Flacrise pede cabeça de Felipe Luiz. Será que é para tanto? Flamengo podendo implodir o Clube dos 13. E antes mesmo da liga ser formada. Será que Thiago Leifert tinha razão sobre o que ele falou antes da final do Campeonato Carioca? Sobre Felipe Luiz? Vamos falar aí sobre a repercussão da tentativa de assalto que sofreram os jogadores rubro-negros. E isso está repercutindo lá fora. Será que alguém vai querer vir jogar no futebol brasileiro? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, ontem nem precisa dizer, né? A gente esperava tanto e entregaram tão pouco. E olha, o Flamengo podendo vencer os 2 jogos restantes, pode ficar de fora da fase mata-mata da Libertadores. Isso mesmo, porque o Flamengo pode chegar no máximo 11 pontos. Isso mesmo. Central Córdoba e LDU podem chegar a 14. Só que o Flamengo joga ainda contra a LDU. O Flamengo vencendo, a LDU perde 3. Não ganha 3. Como ela tem 8, chega a 11. Central Córdoba ainda joga com a LDU, lá na altitude. Entende-se que a LDU pode vir a vencer o Central Córdoba. Se isso acontecer, o Flamengo venceu a LDU, que é no próximo jogo da Libertadores. Na última rodada tem LDU e Central Córdoba. Entende que o Central Córdoba vai ganhar do Deportivo Táchira, que a princípio, o que tudo indica e demonstra, é o saco de pancada do grupo. Não ganhou nenhuma até agora. Então o Flamengo tem 5. Ganha da LDU e do Deportivo Táchira, chega a 6. Faz mais 6, 11. A LDU joga contra o Flamengo e contra o Deportivo Táchira. Joga contra o Flamengo e contra o Central Córdoba. Entende que perde para o Flamengo no Maracanã e ganha do Central Córdoba lá na altitude. O Central Córdoba joga com o Deportivo Táchira e joga contra a LDU. Entende que perde para a LDU na altitude e vem a ganhar do Deportivo Táchira. Aí os 3 podem chegar aí aos mesmos 11 pontos. No saldo de gols, se o Flamengo ganhar os 2 jogos com contagem mínima, no saldo de gols o Flamengo faria 2 de saldo. Tem 0 hoje. Faria 2 de saldo. E aí, através do saldo de gols, poderia ficar de fora da fase de mata-mata e indo para a Sul-Americana. Então, olha os contornos de crueldade que jogo contra LDU e Deportivo Táchira traz ao Flamengo. O Flamengo se vê obrigado a ganhar e ganhar bem os 2 confrontos. Mas com o futebolzinho que vem jogando, após o jogo do Corinthians, que contra o Botafogo da Paraíba, contra o Cruzeiro e ontem contra o Deportivo Táchira, só assim, ó, só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Será que vai ter condições de fazer? Aí fica a pergunta. Juntando isso, a Flacrise pede a cabeça do treinador. E ele mesmo ressuscitou o fantasma que estava esquecido, Jorge Jesus. Isso mesmo. O Jorge Jesus aí agora ecoa nos corredores da Gávea, no terreno do Ninho do Urubu, até mesmo no terreno do gasômetro. Em qualquer lugar se fala de Jorge Jesus.
eu vou ser bem sincero. Eu não gostaria. Não gostaria. Eu continuaria com o Felipe Luiz. Quero continuar. Se eu sou o presidente, manteria o Felipe Luiz. O Felipe Luiz chegou a 40 jogos. 22 vitórias, 15 empates e apenas 3 derrotas. Eu manteria o Felipe Luiz. Ah, mas a Flá Cris, mas o Jorge Jesus está aí. O Jorge Jesus, a gente não pode esquecer. Eu já falei isso no vídeo e vou voltar a falar novamente. Ele quis sair do Flamengo. Ele quis sair do Flamengo. E ele retornando não é sinônimo de que o Flamengo vai voltar a jogar bem e performar da maneira que jogou em 2019. 2019, o Gerson estava 6 anos mais novo. Em 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique estavam 6 anos mais novos. Tá? Vamos deixar isso bem claro. O retorno dele, quando ele saiu do Flamengo, foi para o Benfica, criou-se uma expectativa e ele não ganhou nada. Nada. Como se diz? Dispensou, não. Afastou o capitão, que agora eu não me recordo o nome, e a crise todinha foi instaurada. Saiu de lá, foi para a Turquia. Na Turquia foi onde ele ganhou um título que ele já não ganhava desde 2019. Ganhou um título, teve chance de vir para o Flamengo, aquela confusão toda e tudo mais, não aconteceu de novo. De lá, foi para o Al Hilal. No Al Hilal, ele teve o cheque em branco e contratou quem ele pediu. O ano passado, ele fez uma campanha, tanto é que ele é o treinador hoje que tem o maior recorde de vitórias consecutivas, se eu não me engano, de tempo que não perde no futebol mundial. Bateu o recorde antigo e tudo mais. Esse ano, mesmo com o cheque em branco e tudo mais, ele já não performou. O ano passado ele ganhou tudo, mas esse ano não. Então, vamos deixar isso bem claro, tá? O BAP tem a sua preferência, sim, pelo Jorge Jesus. O BAP tem, e ele deixou isso claro no período de eleição. Mas vir agora e mandar o Felipe Luiz embora seria correto? E se o Jorge Jesus, vamos imaginar que a Flá Crise conseguiu aquilo que queria, demitiu o Felipe Luiz e aí contratou Jorge Jesus. Jorge Jesus perde 3, 4 jogos. Como faz? Manda ele embora também? E aí, jogadores continuam. O que tem que ser mudado é a mentalidade dos atletas que hoje estão no Flamengo. Aí sim, o Felipe Luiz tem que ser cobrado. Os jogadores se acomodaram. E sentaram nos elogios que o time ganhou no começo do ano. Até mesmo na goleada contra o Corinthians, que jogou bem. E aquele Flamengo que a gente quer, aquilo que eu já falei aqui no canal, não é que eu quero que o Flamengo goleie todos os jogos. Se pode golear, tem que golear. Eu penso assim. É uma maneira que você tem de respeitar o seu adversário. Se o seu adversário se demonstrou mais fraco do que você, inferior do que você dentro de campo, você vai mostrar superioridade vencendo e vencendo bem. Isso é demonstrar respeito. Não fazer dar toque virado de cabeça para o lado, querer dar chapéuzinho,
caneta em lugar desnecessário, não sendo objetivo, visando ao gol. Isso aí não. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Quando você usa esse recurso para ir em direção ao gol, é válido. Agora, fazer firula, desnecessariamente. Desnecessariamente. Aí não é. A mentalidade dos atletas que tem que ser mudado. Felipe Luiz tem que ser cobrado sim. É aquilo que eu falei no vídeo de ontem, do pós-jogo. Ele, quando foi apresentado como treinador do Flamengo, ele falou que não estava ali para ser amigo dos jogadores. E que se tivesse que mudar, os jogadores não iam gostar, mas ele estaria ali para mudar. Que ali ele não é amigo dos jogadores, ali ele seria o treinador. Esse discurso dele funcionou para o Fabrício Bruno. Esse discurso dele só funcionou para o Fabrício Bruno. Porque eu volto a falar, Bruno Henrique não está jogando nada há muito tempo. Principalmente agora, depois dessa situação das casas de aposta, aí que não vem jogando mesmo. Georgiano de Arrascaeta está fazendo gol, mas jogar a bola mesmo não está. Ele está fazendo gol, tanto é que é o melhor início dele de temporada, fazendo gols, melhor dizendo. Mas jogando bem, ele não está jogando bem. O Gerson, depois que ele se contundiu na seleção, que ele voltou para o Flamengo, ele já não vem performando da maneira que ele está performando, que ele estava performando. O Wesley também não está performando da maneira que estava performando antes da última convocação para a seleção brasileira. Não está entregando aquilo que a gente espera, que a gente viu que ele tem capacidade. O Léo Pereira vacilando jogo após jogo. E aí o Felipe Luiz vem dar uma declaração que para ele o Léo Pereira é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Mas você pega os números, por exemplo, de um SofaScore, desses aplicativos que dão aí estatística de jogos de jogadores, não é isso que se fala. Ele tem a sua concepção, a gente não questiona. O esquema 4-2-4 no Flamengo não funciona, não está funcionando. Vai funcionar uma vez ou outra, mas sobrecarrega os volantes, Nico de la Cruz e Eric Pulgar. A gente já vem falando isso aqui, ó, há muito tempo. Não adianta. Então é o Felipe Luiz que tem que mudar a mentalidade dele. Essa pressão que a Flacrise pede a cabeça dele, a demissão dele, para contratar e tentar contratar o Jorge Jesus, foi ele que criou. Quando lá no Maracanã perdeu para o Central Córdoba. Quando não jogou bem contra o Botafogo da Paraíba. Ganhou, mas não jogou bem. Quando perdeu o jogo para o Cruzeiro, que tomou um amasso do Cruzeiro. E culminou ontem com a vergonhosa partida que o Flamengo fez diante do Central Córdoba. Ele procurou isso. Então é ele que tem que tirar. E a torcida tem que dar respaldo sim a ele. Porque ele já mostrou que tem capacidade. Ele procurou a crise, ele procurou essa pressão. Ele tem totais condições de sair. Eu, se sou o presidente, mantenho o treinador. Dou todo o respaldo ao treinador. Tendo em vista que sim, o melhor treinador que passou pelo Flamengo está desempregado. Isso eu não vou questionar. Mas a gente não pode esquecer, em momento algum, que ele, Jorge Jesus, quis sair do Flamengo. Tá? Ele, Jorge Jesus, quis sair do Flamengo. A gente não pode esquecer isso. E mesmo ele se voltar, não é garantido que vai ter o mesmo sucesso que teve lá em 2019. Tá? Então vamos pensar muito bem nisso aí. Vamos pensar muito bem nessa situação. Bom, falando nisso, vamos falar aí agora sobre a situação da tentativa de assalto que os jogadores do Flamengo sofreram hoje, na madrugada de hoje, né, no Rio de Janeiro, lá na linha amarela, né, encontro com a linha vermelha. Isso mesmo. O Gerson percebeu, conseguiu sair. O Gerson e o próprio Wesley, que estavam envolvidos também aí. E o Rossi
o carro dele foi alvejado com 4 tiros. Se eu não me engano aí, pelo que o jornal falou, 2 de cada lado aí, né? Essa notícia não repercutiu muito bem lá na Europa. Tá? Essa notícia não repercutiu muito bem lá na Europa. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo não tem um contrato assinado pelo Jorginho, isso mesmo. Lá na Inglaterra, os jornais falaram um pouco sobre isso e não repercutiu muito bem. Tem que ficar preocupado? Bom, ficar preocupado eu acho que não é bem a palavra correta a ser usada. Mas, não sei, não vou achar nem a palavra certa aqui para poder falar isso. Mas pode acontecer, isso foi levantado lá na Inglaterra, que o Jorginho possa não querer vir para o Rio de Janeiro mais. Tá? Essa tentativa de assalto aí que aconteceu no Rio não caiu muito bem lá na Inglaterra. Tá? E há quem diga que Jorginho ficou meio receoso, é a palavra, tá? De querer vir para cá, para o Brasil. Tendo em vista que o Jorginho casará agora, nos próximos dias, e teria tudo acordado aí com o Flamengo. Agora a gente espera e torce para que realmente o jogador venha para o futebol brasileiro e para o Flamengo da maneira aí que estava sendo noticiado. É para ficar receoso. Vamos ver aí que isso pode acontecer, ter uma reviravolta aí com o Jorginho, tá? Sei, vamos ver. E isso pode atrapalhar nas futuras negociações do Flamengo por jogadores, tá? Essa situação do assalto aí com tiros não repercutiu muito bem lá fora, não. Bom, pra gente aí finalizar, será que o Thiago Leifert, a fala dele antes da final do Campeonato Carioca, tá certa? Abre aspas para a fala do Thiago Leifert antes do final do Campeonato Carioca. Se o Felipe continuar assim, jogando desse jeito, vai estourar os caras. Everton Cebolinha sentiu. Gonçalo Plata sentiu. Mas eu não vou falar visando essa só questão de contusão, não. Já no jogo contra o Botafogo da Paraíba, no jogo contra o Cruzeiro e ontem contra o Central Córdoba, os jogadores estavam mortos, estavam demonstrando que estavam cansados. A maioria dos jogadores estavam cansados. Toda hora mostrava um lance deles que a bola saía, os jogadores colocavam a mão no joelho, abaixavam a cabeça e quando voltava sentindo que estava com dificuldade de respirar, de tão cansado que estavam. E o Thiago Leifert falou, nem no FIFA, jogando videogame, quando você põe intensidade de jogadores, os bonequinhos aguentam. Será que o Thiago Leifert tinha razão? Será que o Thiago Leifert tinha razão? Que o que está demonstrando que o Flamengo não está tendo mais preparação física. Que já contra o Botafogo da Paraíba, contra o Cruzeiro e ontem mostrou, a maioria dos jogadores mostraram cansados. Pela intensidade que o Felipe Luiz exige, será isso que está acontecendo? Porque o time até os 20 primeiros minutos de jogo estava bem, estava dominando. Depois disso o time morreu em campo, os jogadores não conseguiam acompanhar. E olha que alguns desses jogadores tinham sido poupados contra o Botafogo da Paraíba. Só entraram no segundo tempo. A gente não pode esquecer isso. Para a gente finalizar, a Libra
Flamengo podendo implodir a Libra, será que vai acontecer a mesma coisa com a Libra que aconteceu com o Clube dos 13? Para quem não se lembra aí do Clube dos 13, Flamengo e Corinthians aí se revoltaram. Primeiro foi o Corinthians, logo em seguida foi o Flamengo. E aí o ex-presidente, se eu não me engano, acho que até falecido, o Fábio Koff, né, falou que não tinha problema nenhum, que o Clube dos 13 conseguia sobreviver sem os dissidentes. E aí, logo depois, o Clube dos 13 simplesmente deixou de existir. Lembram disso aí? Pois então, o Flamengo aí criando uma crise, uma grande crise dentro da Libra. A Libra hoje tem 9 equipes da Série A e 1, 2, 3, 4, 5 equipes da Série B. As 9 equipes, tirando o Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Da Série B, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Correia. O Flamengo aí exigiu da Libra, a gente já trouxe isso aqui, exigiu da Libra melhor valor do contrato que for assinada com a Rede Globo de televisão. Isso mesmo. A Libra fez a primeira oferta de 40 milhões, o Flamengo não respondeu. Soltou uma segunda oferta de 60 milhões, o Flamengo também não aceitou. Dia 15 agora, terá uma reunião no Conselho Deliberativo, no COD, para ver essa situação aí do contrato que o Flamengo assinou através do ex-mandatário Rodolfo Landim, de 195 milhões, sendo que ele tinha uma outra proposta melhor, e ele não levou essa proposta para ser aprovada, ser apreciada pelos conselheiros, e agora o Flamengo podendo implodir a Libra. Já existe clubes insatisfeitos, isso tudo porque Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras é o que praticamente estão decidindo tudo na Libra. E os outros clubes não estão satisfeitos da maneira que eles estão andando com a situação Flamengo. Isso mesmo. Daqui um ano e meio, deve ter uma nova negociação através de contratos, de transmissão de contratos. O Flamengo, só o Flamengo na Libra, possui uma audiência de 37%. É a maior audiência de toda a Libra. O Flamengo detém aí 37%. E o Flamengo não está disposto a permanecer na Libra nessas condições. Agora, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro se vê na encruzilhada. Sem o Flamengo na Libra, a Libra não vai conseguir melhores contratos. E não se assustem, o Flamengo pode levar o seu contrato de transmissão para Flamengo TV. Isso mesmo, já está fazendo para os jogos para fora, a transmissão para quem está fora do Brasil, e o Flamengo pode fazer isso a partir de 2029, que é quando se encerra o contrato, ou melhor dizendo, a partir de 2030, porque em 2029 se encerra o contrato atual. O Flamengo pode estar levando os seus jogos para Flamengo TV. E aí os flamenguistas vão ter, nós flamenguistas, que não pudermos ir no estádio, ver o Flamengo quando como mandante dos jogos, terá que pagar o preço que o Flamengo colocar. Isso mesmo. E aí, quem estiver na Libra não vai conseguir o mesmo valor que tem hoje, que foi conseguido. Então, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro se vê aí pressionados a ceder ao Flamengo. Caso não cedam, esse contrato o Flamengo não irá quebrar com a Globo, pois a multa é muito alta. Contrato que vem, eles perderão aí 37% da audiência. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou?
senta o dedo no like, dá essa moral pra gente, nos ajuda aqui no crescimento do canal. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e senta o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.